Olá, eu sou Heloísa Ribeiro e nós vamos falar nesse vídeo sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como DPOC. Então, por definição, temos que é uma doença prevenível e tratável, caracterizada por limitação persistente ao fluxo aéreo. A limitação ao fluxo aéreo é usualmente progressiva e associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões e partículas de gases e gases nocivos. Então, ela é uma doença que limita a entrada e a saída de ar, principalmente a saída, né, a exalação, e ela é progressiva. Então, com o passar do tempo, ela vai piorando, tá? Associada a uma resposta inflamatória. Suas exacerbações e comorbidades contribuem para a gravidade da doença. Então, se é uma pessoa que tem uma limitação ao fluxo aéreo e mais outra comorbidade, ou que constantemente está exacerbado dessa obstrução de via aérea, você tem uma doença mais grave, mais difícil de se tratar. Então, a DPOC, ela nada mais é do que a junção do enfisema, que é a destruição e perda da conformação normal dos alvéolos, e a bronquite crônica, que é a presença de tosse produtiva por pelo menos 3 meses nos últimos 2 anos. Então, a gente tem um fator anatômico e um fator clínico, que faz com que a gente tenha um diagnóstico da DPOC. Então, a DPOC normalmente é causada pela fumaça do cigarro, tem prevalência de 8 a 20% na população maior de 60 anos, altamente subdiagnosticada, então normalmente demora-se para ter um diagnóstico adequado, não se faz adequadamente seu diagnóstico. A idade de diagnóstico é acima sempre dos 50 anos e é a quarta causa de mortalidade no mundo. Todo mundo que fuma vai ter DPOC? Na verdade, não. Em torno de 20% das pessoas que fumam vão ter DPOC. Porém, de todas as pessoas que fumam, 20% pode ter câncer de pulmão, pode ter aproximadamente 20% de diabetes, em torno de 15% de infarto, até 15% de infarto agudo do miocárdio. Então, fumar talvez não provoque o DPOC, porém ela é extremamente nociva ao nosso corpo. Também tem um componente genético que faz parte dessa ativação da DPOC, né, de possuir DPOC, como, por exemplo, a enzima alfa-1 antitripsina. E a gente tem que lembrar que a DPOC não é a mesma coisa de asma, são coisas distintas. A gente tem que pensar que a DPOC, então você vai ter uma obstrução constante da via aérea. Já a asma, ela é aquela obstrução que responde aos estímulos. Por exemplo, ela é dependente da resposta de um estímulo ou de um alérgeno. O estímulo como, por exemplo, exercício físico, um estresse muito importante, ou até um alérgeno, e depois volta ao normal. Então, a gente tem a asma e temos o DPOC. Mas em alguns casos, a gente tem uma obstrução constante e ainda respondem a alérgenos. Então, nós temos a asma mais a DPOC. Então, um conjunto de doenças respiratórias. Pensando no VF1, que é o volume expirado forçado no primeiro segundo, que dentro da espirometria, né, das funções pulmonares, do teste de função pulmonar, o VF1 é um sinal de obstrução da via aérea. Então, normalmente, quem tem o VF1, dentro desse gráfico VF1 sobre a idade, né? Quem tem VF1 e não é tabagista, seu prognóstico é bom, então sua mortalidade não é tão alta. Porém, quando se é tabagista, né, e tem uma queda do VF1 importante, você tem provavelmente uma perspectiva de vida não muito grande, né? Perto dos 65 a 70 anos, você tem chances de morrer. Porém, se você é tabagista e para de fumar, cessa o tabaco, né, o tabagismo, né, você tem uma maior sobrevida. Você não volta à normalidade, porém você consegue prorrogar, né, por assim dizer, a sua morte. Falaremos mais sobre a fisiopatologia no próximo vídeo.